Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, tesouro de Deus, trunfo do eterno, corralinda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Aí, nosso café de hoje está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 18, versículo 18 e 19. Muito obrigado você que tem compartilhado, dado um joinha para nós, você que dá um gostei, muito nos ajuda, você que se inscreveu no canal também tem um compromisso de orar por você, ok? Café com Deus, uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Vamos lá. Lá em Deuteronômio 18, versículo de número 18 e 19, está escrito assim: E eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele, ou seja, da pessoa que não der ouvido. Gente, oh meu Pai, a palavra de Deus é linda demais, é maravilhosa. Eu cada vez mais sou apaixonado em Jesus, né? Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Ele que é a resplandecente estrela da manhã, o sol da liberdade, a asa salvadora, a torre de energia, a porta de entrada para o céu, né? Ele que é o caminho, a verdade e a vida, ele que é a luz, o sal, né? Ele que é tudo para nós, amém? Filho de Deus, nosso Salvador e nosso Senhor. Olha só, esse texto aqui Deus está falando, o Espírito do Senhor, o próprio Deus está falando com Moisés, no tempo dele, né? Dizendo aqui no versículo 18, e eu lhe suscitarei um profeta. Ele está falando sobre Jesus que viria no meio dos seus irmãos, quer dizer, a descendência deles, como tu, dizendo como Moisés, que é considerado o maior profeta, né? E libertador, é considerado assim, para os judeus, e que tem uma estima por ele extraordinária, porque ele que trouxe a lei de Deus, ele guardou os oráculos de Deus, as coisas sagradas, e transmitiu aos seus amados, aos seus descendentes, aos seus parentes, né? Ele traz um ensino extraordinário, né, de Deus, e um exemplo de homem de Deus, aquele que falava frente a frente com o Senhor. Quando ele descia lá do monte Horebe, o seu rosto brilhava como o sol, e muitas vezes ele tinha que colocar por cima, né, um avental para que não, para que conseguisse olhar para ele, porque não conseguia olhar, então era força, né, como mais forte do que o brilho do sol. Era a glória de Deus que refletia dele. Então o Senhor está dizendo que ele que vai levantar, ou queria levantar que naquele tempo que foi escrito aqui Deuteronômio, você tem uma ideia, né? Há milhares de anos atrás, vamos pôr aí, só de Jesus para cá tem 2000 anos, antes de Cristo, né? Quando foi escrito a lei aqui, 1500 anos antes de Cristo, tá? Só para você ter uma ideia. Então essa palavra aqui tem uns 3500 anos aproximadamente. Então está dizendo que ia suscitar alguém entre os irmãos como ele era, como Moisés era. E disse, porei as minhas palavras na tua boca e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Por isso que Jesus dizia, eu vim para agradar o Pai, eu falo em nome do Pai. Tudo ele glorificava o Pai, tudo ele glorificava
a Deus, né? A Yahvé, a Javé. Então ele diz aqui: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, quer dizer, eu vou usar o meu ungido, meu filho, para falar, e aquele que não der ouvido às minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei daquela pessoa. Gente, isso é muito sério. A palavra de Deus vem sendo pregada. A Bíblia diz, o próprio Deus diz, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará. Então sempre haverá as escrituras, sempre haverá a palavra de Deus para nós, né? E eu já disse isso aqui várias vezes, o próprio Jesus dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará, quer dizer, ela vai se cumprir. E ele ainda diz: nenhum tio cairá por terra, quer dizer, deixará de se cumprir. Então, isso é muito sério. Aquele que tentar acrescentar, irmãos, Deus vai cobrar dele. Aquele que tirar da palavra também, Deus vai cobrar dele. É bíblico isso, né? Então, ai daquele. Então, nós temos uma palavra, que é a palavra de Deus na íntegra. A Igreja Católica é igual à Bíblia. A nossa Bíblia evangélica são iguais. Pode ter várias denominações, né? Rótulos de denominação, mas as igrejas evangélicas, tudo a Bíblia é igual. Amém? Então, aprenda aí com Deus. Ele está dizendo que levantaria um, e levantou, que foi Jesus. Essa palavra aqui foi proferida 1500 anos antes de Jesus vir. Aí Jesus veio, né, cumprindo essa palavra, mas está valendo para nós. Olha o que diz o versículo 19: será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, quer dizer, não der ouvido a ela, está dizendo que cobrará, que ele falar em meu nome, eu o requererei. Eu vou cobrar daquela pessoa. Gente, então a palavra de Deus é para se ouvir e dar ouvido. Amém? Ela não pode entrar aqui e sair para cá. Ou seja, né? Não achar importância. Sim, ela precisa achar importância. Precisa de entrar aqui, a gente tem que estar tampando lá de cá para ela ficar dentro de nós. Amém? Glória! Dá ouvido à palavra. Jesus disse: a quem assemelharei? Ao homem que der ouvido à palavra de Deus. É como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, transbordou os rios, veio a chuva torrencial, né? Chuva forte, e bateram com ímpeto juntos, unidos contra aquela casa, que não desabou porque estava edificada sobre a rocha, quer dizer, sobre Jesus, sobre os ensinos de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Mas o homem que não dá ouvido à palavra é comparado àquele que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus disse isso. Então, soprou os ventos, a chuva torrencial veio forte, o rio transbordou, unidos, em ímpeto, unidos contra aquela casa. E grande foi a sua ruína. Por quê? Porque não estava edificada sobre a rocha, estava edificada sobre a areia e ruiu. Então é isso que o Senhor diz: edifica a sua casa, sua vida sobre Jesus, dando ouvido à sua palavra, dando atenção aos estatutos que Deus trouxe por intermédio dele. Os ensinos de Jesus são os estatutos de Deus. Mas como que eu vou saber, pastor, os ensinos de Jesus? Está na palavra, lá no Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, Antigo e Novo. Vai no Novo, lá a partir do livro de Mateus, que são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o evangelho, as boas novas de Jesus, o Filho de Deus, o presente de Deus para nós, o nosso Salvador, a história, a biografia de Jesus. Amém? Você aprende lá. E pode continuar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que fala sobre os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Traz-nos ensinos extraordinários. Amém? E as cartas de Paulo também, né? Aos Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses, 1ª Timóteo, que ele escreveu a Timóteo também, 2ª Timóteo. Então, está escrito lá. Tito,
Filemon. Hebreus é um autor desconhecido, mas tem também a carta de Tiago, tem a de 1 Pedro, 2 Pedro, tem a 1 João, 2 Epístola de João, 3 Epístola de João. Está tudo lá. Judas escreveu também, o Judas Tadeu escreveu também a palavra antes de Apocalipse. Ainda tem o livro de Apocalipse, escrita por João. Todos esses livros, o autor é o Espírito Santo. Mas escritores foram esses que eu falei. Amém? Então, você quer conhecer as verdades, quer conhecer a vontade de Deus, é só ler as escrituras, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Oh, meu Pai. Jesus disse, ninguém ensinou para vocês sobre o tempo. Vocês olham para o tempo e falam, está avermelhado, vai esfriar. Né? Vocês sabem quando vai chover. Né? Mas, se vocês quisessem discernir o tempo da minha vinda, diz o Senhor, quando ele veio à terra, que eles não acreditavam que ele era o Messias, ele diz, vocês deveriam examinar as Escrituras. E o próprio Jesus diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quer dizer, as Escrituras, quando a gente estuda ela, aprende acerca do Senhor, é a biografia de Deus para nós. É o caráter de Deus que nós aprendemos aqui. E ao mesmo tempo está aqui o manual do ser humano. Amém? E poder de Deus se conhece pelas Escrituras. Você vai buscando a presença de Deus, a glória de Deus se manifesta. Amém? Como nós falamos no café passado, ele vai entrar dentro de você, o Espírito Santo vai habitar. Se você der lugar, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É comunhão, é a presença de Deus em nós. Mas é pela palavra, gente. Eu preciso dar ouvido, abrir meu coração, ouvindo a palavra de Deus, dando o ouvido à palavra. Está escrito aqui. Mas aquele que não der ouvido, Deus vai requerer dele. E aí é duro. O dia do acerto de conta será duro. Nosso Deus é amor, é verdade. Mas também é justiça. Não esquece disso não, tá? Aquilo que o homem semear, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, também ceifará. Vai colher. Então, se não está dando ouvido, vai colher também a dureza do seu coração, a rebeldia contra Deus. Mas se deu ouvido, vai colher, desfrutar de bênçãos, da eternidade com Deus, de abrir o coração e deixar que Jesus habite, o Espírito Santo habite na sua plenitude em nós, né? E convencendo, porque é ele que faz isso, quem é a especialidade do Espírito Santo, convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Amém? Então, do pecado que você está condenado como eu e precisa de salvação. E Jesus é a nossa salvação para nos justificar. Ele é a justiça de Deus por nós. Amém? A justiça, o juízo, né? O juízo é sabendo que você, aceitando a Cristo, terá um advogado para te defender e pagou o preço por você. E aí você está absolvido e abençoado, vai viver uma eternidade com Deus. Mas o juízo será para aqueles que não aceitarem, aqueles que rejeitarem o Filho de Deus. E o Filho de Deus foi entregue por nós, vaziou-se da sua glória, tomando forma humana, vivendo entre nós, abençoando, fazendo milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Oh, meu Deus, incontestáveis na história. E ainda, além de tudo, entregou a sua vida por nós, sendo ele esmurrado, né? Chicoteado, escarrado no rosto, tomando murro na face, coroa de espinho, carregando madeiro pesado até o alto do Calvário, aonde lá crucificaram as mãos e os pés do nosso Senhor. Gente, isso é presente de Deus, tem que valorizar. Recebe aí no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai Santo, eterno e majestoso, Senhor da glória, coloco nas tuas mãos a minha gratidão pela minha sobrinha que passou pela cirurgia. Bem, louvado seja o teu nome, Maria Eduarda. Continua abençoando o pós-cirúrgico dela, em nome de Jesus. Aproveito para orar pelo meu irmão também, o Charles Vieira Loureiro. Toma nas tuas mãos, dá ele graça. Deus, dá ele vida espiritual, em nome de Jesus. Camila Vilela, Deus, mulher de Deus abençoada. Também o Reinaldo Martins.
e a sua filha em especial, meu Pai, a Júlia Vilela, toma nas tuas mãos, meu Pai. Trabalha, Senhor, ó Deus, fazendo maravilhas, um milagre de transformação. Deus, eu oro também pela pastora Sinara Couto Tavares e família, a Nelma Comaru, ó Deus, e família, seus filhos e netos. Também o Yumishira, meu Pai, até japonês tem nesse negócio, chinês e tudo mais. E família, em nome de Jesus. Jorge Luiz Rodrigues e família. Genro, pede oração pelo seu genro. Geisley, abre porta de emprego para o teu filho, meu Pai. Sou eu dono do ouro da prata. Tenho coração dos empresários, dos patrões nas tuas mãos. Toma a pastora Rosaura Marques também, família, sua causa, seus pedidos. Alcina Lúcia, que pede vida espiritual, saúde para ela, em nome de Jesus. E Holanda Pinho também, são minhas primas, lá de Vicente Carvalho. Toma a causa da tua filha nas tuas mãos. A Rose Rodrigues e família, que pede também, ó Deus, pela Miriam e o Luciano. Deus, eu oro também pela Carla Barrela Dor e família. Vanessa Loureiro, minha filha, Deus, toma a causa dela nas tuas mãos em especial, Jesus amado. Ô Senhor, traz uma intervenção divina em nome de Jesus. Toma Eliana Guerra e família nas tuas mãos, recordista aí de curtida dos nossos vídeos. O Betão Pacheco, Deus amado, lá de Nova Friburgo, meu amigo de infância, abençoa ele família. O Elion, servo de Jesus, Silveira Macharete, família. E o Marcos Paulo Soares e família, em nome de Jesus. Gente, esse foi mais um Café com Deus. Se você quiser abençoar nosso ministério, tem um Pix embaixo aí, gente. Envie uma oferta que você sentir no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe mais e mais. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí. Vamos compartilhar em nome de Jesus.